Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Hoje eu quero conversar um pouco sobre sabedoria, sobre conhecer, o conhecimento de Deus, né? Eu estava vendo em Provérbios 8, a partir do versículo 22, fala sobre a sabedoria e fala que a sabedoria ela está desde o fundamento, está desde a criação do mundo. Desde quando a terra era vazia, sem nada, a sabedoria já existia. E quando a gente vai lendo Provérbios 8, a partir do versículo 22, você vai entendendo que a sabedoria é a própria presença de Deus em nós, né? Mas eu separei o versículo 35 de Provérbios 8 para a gente conversar hoje, diz assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Nós precisamos encontrar essa sabedoria, buscar essa sabedoria, achar essa sabedoria. O que é essa sabedoria? É a própria presença de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. O povo de Israel, na época do profeta Oséias, eles estavam vivendo dias muito difíceis na sua fé, porque era muita oferta de deuses. Tinha deuses de tudo quanto é qualidade para o povo escolher. Era milhares de deuses, era muita opção. E acabava que o povo não tinha a paciência de estar conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus e se deixava levar pelas ofertas rápidas, soluções rápidas que oferecia os outros deuses. Era Deus até para unha, Deus para tudo quanto é lado. E eu vejo muito parecido com a nossa época de hoje. Existe uma oferta muito grande na nossa vida que tira a nossa atenção, o foco de conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. E os textos que eu vou ler aqui, você vai ver que quando nós buscamos a presença de Deus e buscamos em prosseguir, em conhecer, em perseverar, em conhecer a Deus, é certeza. É certeza, fala que é certeza, a presença dele e a bênção que ele vai derramar na sua vida é tão certa como a chuva da primavera e é tão certa como o nascer do sol. Assim como o sol nasce, você tem certeza que ele vai nascer, porque mesmo que tiver sobre nuvens, você sabe que o sol está ali, que a hora que se as nuvens saírem, você sabe que o sol está ali atrás das nuvens. Esses tempos até eu estava conversando com a minha família, estava indo para a praia e falou assim, eu não vou passar protetor solar não, porque não tem sol. Eu falei, pode passar. Se não passar, vocês vão se queimar. Não precisa, Fernanda, não tem sol. No final da tarde, o que aconteceu? Todo mundo vermelho, despelando, com dores, porque você não vê, mas o sol está ali. Então é assim a presença de Deus. Você não vê, você não percebe, mas ela está ali, agindo, assim como o sol. Se você não se proteger, não passar um protetor solar, a certeza que ele está ali é certa. A certeza é certa. Fui redundante, mas é assim. E aí porque você não vê, você não percebe, você acha que não está fazendo, você acha que você não está percebendo a presença de Deus, você acha que ele não está fazendo nada, e está. Então, nós permanecemos, às vezes, em lugares que não é para a gente ficar, porque a gente não conhece, não está ali perseverantes na presença santa, e ali Deus está fazendo, e ali Deus está trabalhando. E eu queria hoje falar com você sobre a ousadia das nossas orações. Como que a gente precisa ser ousado nas nossas orações. E quando alguém fala assim, ousadia na oração, a pessoa fala assim, eu tenho que pedir uma coisa que é impossível. Ousadia é isso, eu pedir um negócio, se eu pedir um negócio que é assim, super, hiper impossível, é uma oração ousada. Não é. Eu queria dizer para você que a oração ousada é você orar não somente para as portas que você quer que sejam abertas na sua vida. Senhor, eu quero. Abra a porta do emprego para mim de um trabalho. Senhor, por favor, abra a porta da saúde na minha vida. Abra nossas orações têm sido orações tão equivocadas e tão erradas. Lá em Tiago 4:2 fala assim, nada tendes porque nada pedis. Porque quando você só ora um tipo de oração
e que você não tem coragem de pedir para Deus um outro tipo de coisas que vai abrir para o novo na sua vida, você não está sabendo pedir. Então, às vezes você está pedindo a Deus para abrir uma porta, mas você não quer abrir mão de outra porta. Você não tem coragem. Você não tem coragem de chegar diante de Deus e pedir para Ele fechar uma porta. Quantas orações você já fez pedindo a Deus para fechar portas na sua vida? Quantas vezes você chegou diante de Deus e falou: Senhor, pode fechar todas as portas que o Senhor não quer na minha vida? Esse tipo de oração é difícil de fazer porque você fala: eu vou perder quem eu amo. Deus vai tirar de mim o que eu mais amo. Então tem pessoas que não têm coragem, não têm ousadia de fazer orações ousadas, porque querem ter tudo. Você quer ter o que você já tem? Ah, tá tudo tão bonitinho, tá tudo tão certo. Deus não pode trazer o novo para mim e manter já o que eu tenho? Estou satisfeita com isso aqui. Eu quero sim um novo. Mas Deus não pode me dar o novo sem eu ter que abrir mão do que eu já tenho? Tem coisas novas que Deus quer trazer para sua vida que não cabe. O que você está na mão, você tem que repartir, você tem que entregar, tem que deixar aí. Se eu fizer uma pesquisa e falar assim, quem quer receber o novo de Deus na vida? Todo mundo quer. Mas se eu falar, mas para receber esse novo, você precisa pedir a Deus para fechar as portas que estão na sua vida abertas, que não vão funcionar. Então, Tiago, quando diz assim, nada tendes porque nada pedis, você acha que as pessoas não estavam pedindo para Deus? Não, o tempo todo a gente está pedindo, a gente está clamando. Mas por que Tiago fala nada tendes porque nada pedis? Porque se torna em nada o que você está pedindo se você não quer abrir mão do outro lado. Acaba que o pedido se torna inválido. Você pede a Deus para abrir portas, mas você não pede Ele para fechar as portas. Tem portas que precisam ser fechadas na sua vida. Tem oportunidades que um dia foram importantes para você. Tem oportunidades que um dia serviram a sua vida. Só que hoje, para que você obtenha a nova oportunidade que você quer, você precisa deixar aí muita coisa. Tem pessoas que vão sair da sua vida. Você quer ver uma coisa que a gente é muito apegada? A gente é muito apegada a filho, né? Muito apegada a filho. A minha filha estudou fora 3 anos em outro país. E a pergunta que eu mais escutava é: como que você deixou sua filha aí? Como que você teve coragem de deixar sua filha aí? Eu falei: uai, gente, como ter coragem de impedir minha filha de viver o novo de Deus? Você tem sonhos para os seus filhos, não tem? Você precisa deixar aí. Você entende que a sua oração se torna inválida? Você pede o novo, você pede portas abertas, só que você você não quer abrir mão do que está na sua mão. Você quer o novo e quer o que você tem atualmente. Nós queremos muito, né, que os nossos filhos cresçam, que tenham famílias, só que você quer que tudo seja do seu jeito. E não é, que as pessoas são diferentes, as escolhas são diferentes. Às vezes a escolha que a sua filha vai fazer para genro você não gosta. Né? Às vezes o jeito que a sua filha cria seu neto você não gosta. Então, às vezes, nós invalidamos as nossas orações porque nós pedimos para Deus abrir portas, mas não pedimos para Ele fechar as portas que precisam ser fechadas na nossa vida. Nós não sabemos pedir. Por isso que nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos convence. É o Espírito Santo, a presença dele que vem e fala no nosso coração: abra mão. Deus já tem. Você acha que Deus ainda vai preparar? Tem gente que fala: Senhor, vai preparar, ainda vai fazer as coisas que Ele planejou para você, já estão prontas. Mas não cabe na sua mão o que você está segurando agora com o que você quer receber. Deus está pronto, já está pronta. O que Deus tem para você já está pronto. Mas você precisa conhecer melhor seu Deus. Quando eu vejo a Igreja de Cristo tão doente, tão
tão voltada para suas dores. Eu olho e penso, a gente precisa conhecer melhor o Deus que a gente serve. A gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer, perseverar em conhecer. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais liberto nós somos do que seguramos nas mãos. Quanto mais perto de Jesus você está, menos importância tem as coisas que nós consideramos importantes. Quanto mais nós nos apegamos a Jesus e amamos a Jesus, com toda a nossa força, com todo o jeito que a gente entende, com o seu jeito, eu amo muito esse texto, fala assim, ame ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Deus não exige que você o ame do jeito que os outros o amam. Que você acha, nossa, Deus, a Fernanda ama muito a Deus, eu queria amar a Deus igual ela ama. Não é, Deus não quer esse tipo de amor. Deus não quer que você o ame como eu amo. Deus quer que você o ame do seu jeito, com a sua história, com as suas dores, com as suas falhas, com as suas angústias. É do seu jeito, é o jeito que você o enxerga. Deus recebe o tanto de amor que você tem para dar para Ele, Deus recebe. Porque às vezes você não entrega seu amor todo para Deus porque você acha que é pouco. Tudo que você entrega na mão do Deus que pode todas as coisas se torna tão grande que derrama na sua mão e abençoa você e abençoa todo mundo que está perto de você. Mas nós precisamos aprender a andar a nossa vida conhecendo e prosseguindo em conhecer. Nada tendes porque não pedis. Porque o que a gente está pedindo não condiz com o que a gente precisa abrir mão. E Deus não vai te dar o que você está pedindo se você, desse outro lado, não abrir seu coração, arrepender das escolhas erradas que você está fazendo e deixar as coisas fluírem no agir de Deus. Ah, mas eu não estou vendo Deus agir, eu não estou vendo Deus fazer nada. Sai num dia de mormaço, num dia que não tem sol. Sai exposto, sem nenhum protetor solar. E me diz o que acontece com a sua pele. Você vai ficar queimado, perigoso pegar uma insolação, sem a presença do sol, que você não está vendo, é só nuvens. Assim é a presença de Deus. Fala que a presença dele é certa como a alva, é certa como o nascer do sol e é certa como a chuva de primavera. Oséias 6,3 diz isso. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia sobre a terra. Chuva serôdia, chuva de primavera, uma chuva desejada. Essa chuva que está tendo em Brasília é uma chuva desejada, que a gente esperava tanto por essa chuva, né? E é certa essas chuvas. A gente sabe que chegou dezembro, chegou novembro, as chuvas são certas. Assim como é certas essas chuvas tão esperadas e aguardadas, assim é certa a presença de Deus. Então, quando você pede que se abram portas, se abram oportunidades, você também precisa ter a coragem de orar dizendo, Senhor, pode fechar. Pode fechar. Por que a gente não tem coragem de pedir para Deus fechar as portas? Porque a gente acredita que vamos perder o que amamos. Isso é porque não conhece a Deus. Porque Deus não vai tirar de você algo para não colocar algo no lugar maior e melhor. Mas eu não estou preparado para perder pessoas na minha vida, para elas saírem da minha vida. Então você não conhece o Deus que você está servindo. Por isso que Oséias falou, então conheçamos e prossigamos em conhecer. Oséias estava dizendo para o povo que o que estava acontecendo é por pura falta de conhecimento de quem Deus é. Como que você conhece uma nota falsa? Você vai ver, o pessoal conhece uma nota falsa, não é estudando a nota falsa, é estudando a verdadeira. Então, quanto mais você conhecer a Deus, mais você desapega das ofertas que aparecem na sua vida. Mais apegado a Deus, mais você desapega. Oséias não estava dizendo, não era somente um convite para o povo conhecer a Deus, mas era um convite para resistir aos outros deuses. Então, esse convite que hoje eu estou fazendo para você
Você precisa conhecer. Por que você está morando em angústia, morando em depressão? A Bíblia diz que todas essas coisas iriam acontecer. No mundo vocês vão ter aflição. No mundo você vai ter depressão. No mundo você vai ter ansiedade. Mas não é um lugar para você morar, é para você passar. Eu estou passando pela ansiedade, estou passando pela depressão. Porque quando você se aprofunda em conhecer a Deus, Ele é a sua única habitação, Ele é a sua única morada, é a presença dEle. E na presença dEle tem a sabedoria. E quando você adquire essa sabedoria da santa presença de Deus, você alcança o favor de Deus. Você alcança o favor de Deus. E quando você descobre que não dá para você ter todas as coisas, que você precisa orar para Deus fechar as portas. E não precisa ter medo. A presença santa de Deus é a única coisa que você não pode ficar sem. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já perdi mãe, perdi pai, perdi irmãos. E em todas essas perdas da minha vida, a presença de Deus foi suficiente para derramar consolo e conforto na minha vida. Mas nenhuma dessas pessoas que eu disse aqui, que eu perdi, poderiam substituir a presença santa de Deus dentro do meu coração. E eu estou aqui hoje falando com vocês nessas lives por causa da presença santa de Deus em mim. Então, como Oséias alertou o povo, eu quero alertar você. Você precisa conhecer o Deus que te criou. Você precisa prosseguir. Prosseguir em conhecer é perseverar, permanecer e se esforçar. Existe um esforço muito grande que nós precisamos fazer para conhecer melhor a Deus. Colossenses 3,10 diz: e vos revestiste de um novo homem que se refaz em conhecimento à imagem do Criador. Ou seja, nós só nos refazemos em novas pessoas, em novo homem, nova mulher, quando nós temos o pleno conhecimento da imagem do Criador. Porque é Ele, é conhecendo a Ele, que nós entendemos que a depressão não é uma morada, que a angústia não é um lugar para morar, que a ansiedade não é um lugar para ficar, que se eu quero o novo, eu preciso abrir mão do velho. Se eu estou pedindo que Deus abra portas, na mesma intensidade que você está pedindo para Deus abrir portas, você precisa orar para Deus fechar as portas que precisam ser fechadas na sua vida. Para terminar, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Agora vem a parte que a gente despreza no versículo. E aprendei de mim. Nós precisamos aprender de Jesus. Porque sou manso e humilde de coração. Está faltando mansidão e humildade no nosso coração para reconhecer que precisamos buscar a sabedoria, que precisamos conhecer melhor a Deus. Se você é uma pessoa que vive deprimida, vive angustiada, vive, sua vida é essa, você não conhece o Deus que te criou. Porque o Deus que te criou te refaz todos os dias. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você busca a presença dEle, mais você é revestido, vestido e revestido de todo o conhecimento que faz você superar cada fase, cada estação da sua vida, de força em força, de glória em glória. Se você está parado em um lugar onde você não consegue produzir nada e acha que a sua vida parou, que Deus te deixou sozinho, que Ele te abandonou, você precisa ler mais a Bíblia. Leia a Bíblia, mergulhe na Bíblia e conheça o Deus que te criou. Porque mesmo que você não veja, Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, santo, santo, santo é o teu nome. Nos ajude a te conhecer. Nos ajude a saber pedir ao Senhor. Quando nós chegarmos diante do Senhor para te pedir qualquer coisa, nos dê coragem, nos dê ousadia para dizer: Pai, se para eu receber o que eu tanto quero, eu preciso que o Senhor feche portas, então pode fechar. Eu confio no seu amor, porque eu te conheço.
Então, porque eu te conheço, eu posso descansar. Nos ajude, nos ensine a ser ousados nas nossas orações, sabendo que no Senhor nós temos o descanso e a paz que precisamos para continuar vivendo a nossa história. Em nome de Jesus, Pai, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura em qualquer enfermidade física que você estiver neste momento. Em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, da sua enfermidade na alma, no coração, seja curado agora. Em nome de Jesus, seja liberto. E que você, em nome de Jesus, conheça e prossiga conhecendo aquele que vem tão certo como o nascer do sol, tão certo como a chuva serôdia. Ele vem te socorrer, ele vem tirar você deste lugar, mas você precisa também fazer a sua parte, confiar que ele feche as portas e te leve para um outro nível de vida que vai levar você a ter o pleno conhecimento da imagem do seu Criador. Um beijo, até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.